Saudações, queridos irmãos inscritos aqui no canal Revelando África. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um podcast que nós temos aqui hoje. E no vídeo de hoje nós temos uma novidade especial. Não estarei sozinho neste programa, tenho um convidado especial. Ele é brasileiro e daqui a pouco vou subir a imagem dele para poder se apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Henriques, o vosso capitão, para mais um vídeo neste que é o nosso e o seu canal Revelando África. Por que não falar também de empreendedorismo? Por que não importar a cultura brasileira no âmbito do empreendedorismo para que nós possamos crescer aqui em Moçambique, aqui na África? Nada melhor que convidar um empreendedor para poder passar a sua experiência, para poder nos contar o seu testemunho de vida, para poder nos enriquecer aqui com sua vasta experiência na área do empreendedorismo no Brasil. Então esse vídeo é dedicado justamente a esta troca de experiência entre um moçambicano e também um brasileiro que já está aqui conosco para poder nos passar o seu testemunho de vida e também a sua história como empresário, como empreendedor. Mas antes, quero convidar vocês a darem o vosso like se gostaram do tema do dia de hoje, se gostaram da ideia de convidarmos um irmão brasileiro para a conversa de hoje. Será que vocês amam o empreendedorismo? Será que o empreendedorismo é um meio, sim, de poder desenvolver uma certa nação? Se você já gostou da ideia, por favor, deixe ficar o seu like. Temos uma tradição aqui no canal. Após deixar o seu like, coloque aqui nos comentários o número do seu like. Se você é novo aqui no canal, quero dizer-lhe boas-vindas para você neste canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sem mais delongas, vamos então convidar o nosso querido irmão que estará aqui trocando experiência conosco nessa entrevista maravilhosa. Então, meu querido irmão, seja bem-vindo. Já está ao vivo, já está conosco, seja muito bem-vindo. Vai se apresentar e deixar aqui os nossos telespectadores, os nossos inscritos, conhecê-lo. Olá, Gabriel, é uma honra poder compartilhar a tela, poder dizer um pouco do que é empreender no Brasil para um jovem de 35 anos. Eu sou Gleidson Ramos, formado em eletrotécnica. Aqui eu costumo dizer que eu estudei em 3 escolas diferentes, porque eu iniciei a minha formação em um Centro Federal de Educação Tecnológica e saí desse mesmo Centro de Educação Tecnológica no Instituto, que hoje é o Instituto Federal, né, o chamado IFBA, aqui no Brasil. E logo depois eu fiz um outro curso em técnica em logística para simplesmente complementar tudo aquilo que eu já tinha como plano de empreender. Eu trabalhei durante alguns anos para outras pessoas, trabalhei para empresas, montei um know-how, montei uma carta de clientes e hoje, desde 2015, que eu empreendo no Brasil, a cada dia enfrentando as burocracias de empreender, de poder andar regularizado, de poder emitir sua nota, de poder atender bem o seu cliente, de prestar um serviço de qualidade, porque o que nós temos sofrido em todos os aspectos que a gente possa imaginar é justamente a prestação de serviço. Eu tenho vários relatos de inúmeros clientes que contratam empresas, contratam pessoas e muitas vezes não são assistidas, não são atendidas. E hoje um grande diferencial que a empresa, que a Ramos Empreendimentos tem, é justamente essa proximidade com o seu cliente. É de fato compreender o que ele anseia, o que ele deseja e tornarmos realidade, né? Dentro das normas, dentro de uma questão de segurança, dentro do que é possível da engenharia. Eu costumo dizer que a parte elétrica, ela sempre é fascinante, porque ainda que você tenha executado bem o seu projeto, feito uma excelente execução, mas se você realmente não seguir todos os parâmetros, ela vai te denunciar assim que você energizar o circuito. Então, ela começa a te mostrar logo os seus defeitos. E por isso que eu sou apaixonado por eletricidade, gosto, aprendo todos os dias, mas tenho entendido também que a gestão desse mundo que é elétrica, que é a construção civil, que é a interação com o cliente, é realmente fundamental para o nosso crescimento. Então, estou aqui muito feliz. O nosso irmão Gabriel me fez o convite já há alguns meses. Eu confesso que nós demoramos até chegarmos a esse ponto, mas naturalmente foram agendas dele, as minhas agendas,
eu costumo dizer que a minha agenda é muito flexível, mas também ela é muito variável. Então, hoje, nesse dia de sábado, aqui no Brasil, a partir das 17 horas, ele falou, não, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí eu estou realmente com um tempinho mais limitado, mas a gente vai conseguir esticar um pouquinho, porque eu entendo a importância de, Gabriel, nós podemos falar para os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que acompanham o Revelando a África, e trazendo essa perspectiva aqui do Brasil, trazendo aquilo que um jovem consegue realmente desenvolver. Aqui no Brasil a gente tem a cultura, né, de servir, de prestar serviços, na qual aquelas pessoas de fato não sabem, não conhecem. Então, quando você estuda, quando você faz um curso técnico, quando você se especializa, quando você busca literatura, quando você busca realmente interagir com o seu cliente e mostrar para ele confiança, que é a palavra da vez, e as suas atitudes mostram isso, dominando a sua área de atuação, você consegue se manter dentro do mercado. Não é fácil, volto realmente a dizer, eu sempre vou repetir isso, mas a gente entende que quando você tem um propósito de vida, quando você realmente sabe do que você quer fazer, você enfrenta todas as dificuldades, dormindo tarde, acordando muito cedo, muitas vezes deixando a família um pouco de lado para poder priorizar aquilo que vai realmente trazer um retorno financeiro, uma liberdade financeira, no qual nós, jovens, na média dos 35, 40 anos, conseguem realmente perceber como diferencial. Então, eu acredito que esse nosso bate-papo, acredito que a nossa interação, eu aqui no Brasil, você aí na África, que é um continente que, para mim, é riquíssimo, maravilhoso. Eu ainda vou conhecer Moçambique, eu ainda vou conhecer a África, eu ainda vou cruzar esse Atlântico para poder realmente ver os meus irmãos, e tenha certeza que, para mim, esse primeiro contato é só simplesmente o prenúncio, né, daquilo que vai acontecer daqui a algum tempo. Não vou dizer quantos anos, não vou dizer em que momento, mas eu deixo a minha vida nas mãos de Deus, e não existe nada melhor do que possamos executar cada atividade louvando e agradecendo a Ele, e dizendo assim, ó Deus, eu estou nas suas mãos, permita-me fazer a tua vontade, segundo o teu querer. Existem muitas responsabilidades, meu irmão, sobre as nossas vidas, mas eu entendo que cada vez mais a gente, colocando as nossas vidas diante de Deus, Ele vai realmente nos trazendo muita alegria, né? Não é fácil, os desafios são inúmeros todos os dias, mas nós acreditamos que para quem empreende, para quem realmente dedica a sua vida a servir a outros, eu tenho certeza que a recompensa é realmente muito, muito grande, né? A gente não consegue quantificar o quanto Deus ele é tão bom. Então, eu sou realmente grato a Deus pela oportunidade de estar aqui falando aos nossos ouvintes, aqueles que irão nos ouvir, né? Porque esse vídeo, essa entrevista, essa conversa, ela vai estar nas redes, ela vai estar na plataforma mundial dos computadores. E eu costumo dizer que quando estar nessa plataforma já não tem mais controle, já não existe mais como você limitar quem vai de fato te ver e te ouvir. Então eu estou muito feliz por estar aqui e vamos seguir conforme a nossa pauta que nós não criamos, mas que certamente será bem direcionada. Perfeito, querido irmão. Perfeito, querido irmão. Eu também queria aproveitar esse momento para agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade. Sei que é muito, mas muito ocupado. E eu quero agradecer mesmo de coração, porque é importante para nós. Nós estamos em um país que vive abaixo da linha da pobreza e temos reclamado muito sobre governo, sobre muita coisa. E muito além de reclamar, nós precisamos ver como os outros estão a fazer, para que nós possamos, de certa forma, aprender e ajudarmos o nosso país a sair da situação em que está. Então, é um grande prazer tê-lo conosco neste canal. Acredito também que os nossos queridos inscritos também estão felizes por esta entrevista. Então, vamos avançar à medida em que Deus vai nos direcionando por aqui. Bom, Gleidson Ramos. Quem é Gleidson Ramos como pessoa? Já falou que tem 35 anos. Será que o irmão Gleidson Ramos, o nosso querido irmão eletrônico, ele é casado, é solteiro? Primeiro, a sua vida um pouco mais assim particular, antes de entrarmos para o lado profissional. Queria pedir aqui um resumo daquilo que é a sua vida, o seu histórico, a sua história de vida. Maravilha, eu fico muito feliz em podermos iniciarmos sobre esse tema, porque eu acredito que a família é a base para tudo. A família ela é essencial, ela te dá norte, ela te traz paz, ela te traz segurança. E hoje, né, hoje eu tenho um relacionamento que eu digo que é uma parceira de vida.
a gente tem conversado, a gente tem nos ajudado, e eu tenho certeza que pelo pouco tempo, né, cronologicamente falando, a gente já tem uma conexão muito forte. Então, hoje, a gente tem se ajudado em muitos aspectos, financeiros, emocionais, de segurança, porque não adianta para o homem ele ter um relacionamento e estar com a visão do lado de fora. Eles têm que estar dentro do relacionamento. Ele tem que viver isso e transparecer isso com muita naturalidade. Ele muitas vezes não precisa estar com a aliança no dedo para dizer sou casado ou tenho um compromisso, mas que as atitudes dele possam realmente demonstrar o quanto ele é realmente leal a sua companheira. E hoje eu tenho essa figura na minha vida que, para mim, tem sido um grande alicerce, um porto seguro. Então, a cada dia que a gente avança dentro do nosso relacionamento, a gente consegue identificar e entender o quão é importante, tanto para a vida do homem, quanto para a vida da mulher, ter uma pessoa que te entenda, que compreenda os seus anseios, que entenda as suas limitações, mas que está ali contigo na dificuldade, que esteja ali contigo no dia do aplauso, da vitória, e que sempre te coloque com os pés no chão. Então, para mim, ter esse relacionamento hoje é, para mim, uma dádiva da parte do meu Deus, e isso só realmente cada vez mais me torna mais responsável, porque eu tenho certeza que os próximos passos que nós dermos é realmente para glorificar Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que cada vez mais que a gente avança, a gente vai buscando cada vez mais ajudar um ao outro. Então, hoje, eu tenho esse compromisso com muita alegria, com muito prazer, em dizer que já não pertenço mais à classe dos solteiros, mas que em breve estarei oficializando essa união e certamente, não sei se a gente consegue, né, convidá-lo para vir ao Brasil, para celebrarmos conosco, mas certamente nós enviaremos o convite com muita alegria e eu tenho certeza que Deus está sempre nos abençoando. E parte familiar. Sou filho de uma baiana de Acarajé, aqui na Bahia, filho de um pedreiro que hoje não está mais conosco, ele faleceu com a idade muito nova, vítima de câncer, mas deixou grandes ensinamentos, grandes legados. Sou filho mais velho desses três irmãos e hoje assumo a responsabilidade tanto dentro de casa quanto a minha mãe, que não trabalha por questões de saúde e locomoção. Então, o Gleidson, ele tem, quando eu falo duas famílias, é porque eu tenho a minha família, a minha casa e a família minha mãe, que realmente está ali, né, sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. Então, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar, Gabriel, com 11 anos de idade, para ter responsabilidade de comprar açúcar, café, pagar luz, enfim. Então, aos 35, eu já tenho realmente uma caminhada boa trabalhando e entendendo que o trabalho ele traz, de fato, dignidade para o homem. E não me arrependo. Eu tive meu processo de maturidade muito cedo, muito rápido. Eu brinquei até os 10 anos de idade, de gude, de bicicleta, mas após vários acontecimentos familiares, eu decidi ajudar minha mãe. Nós fomos para a rua, nós fomos vender acarajé, nós fomos fazer muitas outras coisas para levar o alimento para dentro de casa. E hoje, graças a Deus, com o meu trabalho, com os estudos e com aquilo que a gente vem desenvolvendo, a gente tem sobrevivido bem, graças a Deus, nada nos falta, ainda que a gente deseja comer algo maravilhoso, mas hoje não é possível, mas amanhã é possível, então, graças a Deus por tudo. Uau, maravilha, meu querido irmão. Falou aqui um bocado sobre a sua infância, né, que teve de ser obrigado a trabalhar, a crescer. Como é que poderia, por exemplo, classificar essa situação? Será que o povo brasileiro, será que é a realidade de muitas crianças brasileiras terem que ganhar responsabilidade cedo? Ou são casos raros de pessoas que precisam trabalhar para, de certa forma, a sustentarem aí as suas famílias? Hoje em dia, existem crianças que também estão na situação em que o irmão Gleidson se encontrou, por acaso, quando esteve aí, quando era criança, muito jovem, muito novo, teve de ser obrigado a trabalhar. Será que é a realidade de muitas crianças brasileiras hoje? Gabriel, deixa eu te falar. Alguns anos atrás, nós tínhamos isso com mais evidência, mas com algumas mudanças, né, de governo, com algumas mudanças de mentalidade, com
uma política, vamos assim dizer, né, de você tirar um pouco a criança, né, do trabalho. Isso tem, de fato, diminuído. Hoje, dificilmente eu vejo um jovem de 11 anos de idade, por exemplo, em uma oficina mecânica aprendendo o ofício. Hoje, é difícil você ver um jovem de 15 anos trabalhando e estudando para poder, de fato, você ter algo na vida, no sentido de profissional. Hoje é muito difícil você ver um jovem de 17, 18 anos, que aqui no Brasil 18 anos já se considera maioridade, trabalhando e estudando. E, infelizmente, essa é uma realidade que o governo realmente ele tem uma parcela nessa contribuição. Então, alguns anos atrás, na época da minha juventude, trabalhando, estudando, eu pude perceber o quanto foi valioso eu fazer isso. Eu saía daqui do meu bairro e ia para a barraca de praia, aqui em Jauá, em Camaçari, Bahia, ajudar a minha mãe. E eu estudava à tarde. Então, eu voltava às 11 horas, saía de lá às 11 horas de bicicleta, uma distância de mais ou menos uns 8 quilômetros, voltava, tomava banho super rápido, já vinha, almoçado de lá, ia para a escola. E quando dava tempo, à tarde, eu fazia esse mesmo percurso, indo para lá, para fechar a barraca, desorganizar as coisas, organizar as coisas para o dia seguinte. E isso durou durante alguns anos. Então, eu pude perceber que ali, de fato, o trabalho é realmente essencial. Então, eu entendo que hoje o jovem ele não tem vivido isso. Então, só um segundo. Então, hoje, para que o governo brasileiro possa realmente entender que um equilíbrio entre trabalhar e estudar com o jovem é realmente essencial. Então, quando o Gleidson vinha de bicicleta, ele vinha pensando, cara, eu não vou viver isso pro resto da minha vida. Eu preciso estudar, eu preciso realmente melhorar, para que eu possa melhorar a minha condição de vida. Mas hoje, olhando para trás, vendo todo aquele sacrifício, toda aquela forma que eu via lá, eu agradeço a Deus pela minha mãe, agradeço a Deus também pelo meu pai, porque a separação deles foi que realmente culminou para que essa mudança de vida acontecesse. E hoje, o homem que sou, o empresário que sou, o profissional que sou, o ser humano que sou, se deu muitamente com isso. Então, eu acredito, particularmente, que criança, dentro, né, das suas limitações, dentro das suas capacidades, precisam ser responsáveis pelos seus atos e realmente introduzindo aos poucos, introduzindo a cultura do trabalho, da responsabilidade. Óbvio que hoje nós temos uma criança de 3 anos e eu não vou dizer para ela, trabalhe para você comprar açúcar, trabalhe para você pagar isso. Uma criança de 3 anos não tem essa mentalidade. Mas uma criança de 3 anos sabe que quando ela chegar em casa, ela precisa colocar a sandália dela no canto para que no próximo dia, quando ela for buscar, a sandália dela está ali guardada. Então, eu tenho que trazer esse senso de responsabilidade para os nossos jovens, para as nossas crianças, para quando forem avançando, para quando forem determinantes para eles ir para o mercado de trabalho, eles já saberem que a responsabilidade é realmente essencial. E ser responsável hoje, ser um profissional responsável, é o que de fato tem destacado de muitos outros. Porque eu conheço inúmeros profissionais que são altamente qualificados, Gabriel, mas não são responsáveis por aquilo que executam, que fornecem. E isso torna cada vez mais a minha filosofia de trabalho, a minha filosofia de conseguir trabalhar essencial. Tá certo, querido. Antes de continuar, queria, de certa forma, mandar um abraço aí para sua parceira, não é? Para sua família também. E dizer que sinto muito, né, pela perda do seu pai. Na verdade, como diz a Bíblia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, não é fácil crescer em um ambiente em que aquele que deveria nos proteger já não está por perto. Então, eu sinto muito por isso e desejo realmente que as coisas vão sempre crescendo, né? E pela graça de Deus, atingir os objetivos que se pretende. Então, muito obrigado por essa introdução. Pretendemos agora entrar nesta fase mais e mais profissional, não é? Disse que é empresário, é empreendedora, não é? É um profissional com uma filosofia de resiliência, ok?
Pode falar um bocado aqui da sua paixão pela parte elétrica? Por quê? Por que a parte elétrica de tantos outros cursos, de tantas outras formações técnicas, mecânica, por exemplo, que poderia ter? Por que essa área em específico? É engraçado, Gabriel, iniciar com essa fala, porque no início, lá em 2008, quando eu decidi fazer eletrotécnica, eu só tinha duas opções. Assim, nós vimos de um bairro periférico, um bairro que não tinha muitas oportunidades. Então, só tinha ou eletrotécnica ou TI. Então, eu sabia lá atrás que eu não tinha aptidão para a informática, não sabia, não tinha muita habilidades para mexer com computadores. Meu negócio era só entrar na internet daquela época. Eu falei, olha, eu vou fazer elétrica, mesmo não sabendo do que eu iria encontrar. Eu fiz muito no escuro. Então, no primeiro semestre, eu recebi uma dificuldade, né, acadêmica. Eu venho de escola pública aqui no Brasil, estudei simplesmente a parte fundamental em escola privada, mas todo o meu ensino médio, né, quinta série em diante, até a minha formação acadêmica, foi escola pública. E o ensino público, ele realmente tem uma grande deficiência, porque o sistema educacional brasileiro, ele não prepara o aluno para aprender, ele prepara o aluno para repetir. Então, o objetivo é tirar pontos para passar de ano e seguir avançando. Mas aprender realmente, ter um raciocínio lógico, interpretativo, analítico, isso você não consegue absorver dentro do sistema educacional brasileiro. Não estou falando simplesmente do público, mas também tem um pouco do privado também. Mas, enfim, isso é uma pauta para um outro assunto. Então, quando eu iniciei o ensino técnico, eu percebi as grandes dificuldades que eu teria. Então, eu já trabalhava nessa época, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu entrei como um operador de estação de tratamento de água. Então, eu tinha que estudar. Então, eu tinha que estudar bastante, matemática principalmente, porque o curso é de exatas. Então, eu precisava realmente entender isso. E comecei a estudar, comecei a entender como é que iria funcionar a minha vida profissional. Então, passando esse filtro, eu comecei a compreender a grandiosidade que é a eletricidade. Não é simplesmente colocar uma lâmpada, não é simplesmente colocar uma tomada, ligar um computador, ligar uma máquina dentro da sua casa. Existe um mundo relacionado a isso. Então, eu comecei, de fato, a entender e a internalizar o quão próspero seria se eu tivesse dado continuidade aos meus estudos ali. Então, eu percebi que a parte elétrica seria realmente o grande diferencial da minha vida. Na minha família, não tinha ninguém formado em elétrica, só tinha um avô distante, um tio-avô, que foi um eletricista, que na época ele falou assim, rapaz, como é que você coloca isso? Como é que você faz essa manobra? Um eletricista não faz isso. Eu falei, desculpa, mas estou aprendendo. Enfim, então eu comecei, a partir do estudo, o estudo é realmente importante, o aluno dedicar, a escola, apesar de ser um instituto federal, realmente ela te incentiva a buscar mais, mas se o aluno não tiver a oportunidade, não tiver o desejo de querer fazer, ele vai ficar no meio do caminho. Eu costumo dizer isso com muita propriedade, que na minha turma entraram 40 alunos, mas apenas 5 se formaram, e eu estava dentro desses 5. No total foram 12, porque vieram de outras turmas, mas a turma que entrou comigo lá em 2008, apenas 5 se formaram. E hoje são bons profissionais, alguns têm seus próprios negócios, outros estão trabalhando em empresas privadas, outros seguiram a engenharia, outros fizeram outras coisas, enfim. Então, a escola, ela tem realmente um papel fundamental, mas o ser profissional, ele torna muito do que a pessoa quer se enxergar. Então, eu me enxerguei dono da minha própria empresa, eu me enxerguei pegando serviço, eu me enxerguei prospectando o cliente, eu me enxerguei dando oportunidades às outras pessoas a trabalharem, a ter o seu próprio dinheiro, a ter o seu mantimento, a trazer dignidade para essas pessoas. E hoje eu entendo que com o ofício que eu faço, eu aprendi eletrotécnica, que é a minha principal função, assino por isso projetos, execução, mas hoje a empresa ela faz de tudo, ela faz construção, ela faz reforma, ela faz dimensionamento para aumentar a sua capacidade, porque eu entendi que mesmo que Gleidson não tenha a atribuição técnica, em exemplo, em projetar uma estrutura, ele consegue contratar um projetista que faz isso. E isso faz total diferença,
porque eu consigo agregar valor à minha empresa, porque eu contrato uma pessoa que tem um conhecimento que eu não tenho, mas eu oferto para o meu cliente essa oportunidade. Eu digo para o meu cliente, ó, você me contratou para fazer a sua parte elétrica, né, o seu projeto elétrico, mas eu percebo que se você fizer essa reforma aqui, você vai precisar de um engenheiro civil, você vai precisar de um técnico de edificações, você vai precisar de um técnico para que realmente possa te nortear e trazer a melhor solução para esse seu problema. Então, eu costumo sempre mostrar para o meu cliente que quando ele entra dentro do nosso ecossistema, ele vai sair realmente valorizado e com todas as suas soluções prontas. Então, quando um cliente chega até mim, eu nunca digo para ele, isso eu não sei fazer, e isso a minha empresa não consegue te mostrar. Óbvio que se estiver muito fora do nosso ramo, do nosso nicho, isso a gente vai passar para outros colegas, né, para empresas parceiras. Mas dentro do nosso ecossistema, nós temos engenheiros elétricos, nós temos engenheiros civis, nós temos técnico em edificações, nós temos projetistas, nós temos engenheiros de telecomunicação. Então, ou seja, você consegue criar uma rede de profissionais que muitas vezes não tem a oportunidade que você já tem de mercado, de conhecer cliente, de prospectar, de poder entender um cliente. Um caso curioso que aconteceu hoje pela manhã eu estava visitando um cliente. Nós já fechamos um serviço, né, uma reforma dentro da residência dele, e eu levei um profissional e nós pedimos um novo escopo. Ele me passou o valor, me passou a descrição, eu entendi. Eu falei para ele, olha, esse valor aqui, ele está um valor justo, mas se nós passarmos esse valor para o nosso cliente, ele vai questionar. Aí eu mostrei as razões, mostrei, né, os argumentos. Então, a nossa percepção, a minha percepção de já estar nisso, consegue definir que aquele valor para aquele serviço que está atrelado não vai corresponder bem. Então, se eu pegar um valor e dizer assim, olha, isso aqui vale pagar para esse serviço essa quantia em dinheiro, você vai ser bem remunerado por isso, você vai ter um percentual de lucro. Então, a experiência de trabalho já nos mostra o quanto é importante você analisar a precificação do seu serviço e também valorizando a sua mão de obra. Porque muitas vezes, Gabriel, a gente passa por situações onde existe, né, um termo que a gente usa aqui muito no Brasil, né, que é a prostituição do mercado, onde a instalação de um ar-condicionado, por exemplo, custa R$500 e outros profissionais fazem por 150, 250, R$300. Então, isso realmente acaba manchando um pouco o mercado de trabalho. Mas o profissional que ele se consolida, que ele tem realmente know-how e conhecimento, e outras pessoas começam a indicar, começam a dizer para outras pessoas que você é realmente bom, isso realmente torna diferente. Eu fiz um serviço em um determinado condomínio aqui em Salvador, na nossa capital, e com sempre a maestria de sempre, né? O bom atendimento, explicando exatamente, né, para a administração do condomínio o que seria feito, como seria feito, as fases, né, do serviço. Então, essa pessoa me indicou para um terceiro, que esse terceiro já me indicou para um quarto. É o famoso boca a boca, como nós chamamos aqui. E isso te torna realmente uma referência. Seu preço começa a elevar, a sua responsabilidade também começa a elevar, e você começa realmente a trabalhar com outro nível de profissionais, de valores. Eu não consigo atender todos os clientes, Gabriel, já vou logo dizendo, mas quando eu não consigo atender, eu nunca deixo um cliente ou um potencial cliente à margem, eu sempre vou atendê-lo. Isso eu não consigo fazer, mas um colega consegue fazer, outra empresa consegue lhe atender, e eu vou te encaminhar para que você possa resolver a sua demanda. E depois eu retorno, obviamente, aí conseguiu resolver sua demanda, senão eu tenho um outro profissional aqui que pode lhe ajudar, porque eu acredito que quando você chega com uma demanda, você quer ser solucionado. Quando você está com um problema no seu computador, Gabriel, que você não consegue resolver, você vai procurar um profissional que vai realmente dizer, Gabriel, você precisa trocar a placa de vídeo, você precisa aumentar aqui a sua memória, o seu processador não está bom, troque por esse daqui, vou te indicar aqui, compre aqui nesse link, que eu venho e faço a instalação desses equipamentos dentro da sua máquina, para que sua máquina esteja realmente boa para as suas transmissões, para o seu trabalho. E assim funciona dentro do mercado de trabalho. Você tem que realmente trazer a pessoa para a compreensão de que você necessita daquele serviço e você é o profissional. Certa vez a gente estava em uma reunião com a administradora de um prédio antigo aqui em Salvador, lá em Salvador, porque eu moro em Camaçari, e ela diz o seguinte, ao final da nossa conversa, ela falou assim, olha, eu gostei muito de vocês, porque vocês passam confiança. E
tecnicamente falando, eu nunca tive uma reunião tão boa, tão produtiva com outros prestadores de serviço do que eu tive com vocês. Estava eu e o nosso projetista, que é uma pessoa que tem mais de 42 anos de trabalho, só de trabalho, 42 anos. Então, a gente passou confiança para essa pessoa. Felizmente ou infelizmente não fechamos naquele momento, mas o contato permanece, a prospecção em potencial, que eu chamo, está sempre ali, porque eu estou sempre mandando uma mensagem a cada 15 dias, a cada 20 dias, para saber se existe alguma demanda, se a gente pode solucionar algum problema, e certamente, quando surgir alguma demanda, certamente ela vai lembrar de Gleice, vai lembrar da Ramos Empreendimentos, e certamente a gente vai fazer serviços com eles, com toda certeza. Maravilha, meu querido irmão. Grandes informações que nós estamos a ter aqui, não é? Aprendendo, sabendo aí da sua trajetória. Mas olhando para trás, pelo curso que fez, pela formação que decidiu escolher, olhando para trás, hoje consegue sentar e dizer, valeu a pena? Está valendo a pena? Com toda certeza. Eu digo que ser assertivo em escolher eletrotécnica lá atrás me tornou o profissional que eu sou hoje, e digo com muita propriedade que tudo que eu conquistei e venho conquistando ao longo desses poucos anos de trabalho é em função do nível técnico, é em função da minha escolha como um eletrotécnico de formação. E entendo também que quando eu percebo e analiso as minhas escolhas lá atrás, elas me projetaram para onde estou hoje. E eu quero avançar mais. Hoje eu faço uma graduação totalmente diferente da parte elétrica, porque eu entendo que gerir pessoas, gestão de recursos, né, gestão de você, com o mínimo, fazer o máximo, com o menor tempo, você ser mais produtivo, dentro de uma qualidade, você consegue realmente potencializar os seus negócios. Hoje a gente fala muito sobre escala, sobre você potencializar tudo aquilo, ser mais rápido, vender mais, atender mais rápido, mas atender com qualidade. A IA, né, as inteligências artificiais estão aí para realmente comprovar isso, e nós entendemos que isso é o futuro. Vários profissionais, né, fazem gestões, fazem suas graduações, suas pós-graduações e suas especializações justamente nesse nicho, de você poder atender bem. Quantas vezes nós já passamos por situações onde nós estamos sendo atendidos por uma inteligência artificial e a gente fica naquele looping, né? A gente nunca avança, a gente sempre fica dando voltas, dando voltas, dando voltas. E, naturalmente, quando você fala com um ser humano, a didática é diferente. Mas, ainda assim, com o ser humano, já teve vários problemas, alguns anos atrás, por falta de treinamento. E eu digo que treinar exaustivamente, você consegue ser realmente mais eficiente. É só olharmos para os nossos esportistas. É só olharmos para quem bate os recordes, é só olharmos para quem é referência nos esportes, porque quando você olha a figura do Usain Bolt, que ele treinava para ser o melhor em 10 segundos, e esses 10 segundos definia como o melhor do mundo. Quando você vê aqui no Brasil grandes nadadores, como Gustavo Borges, Cielo e muitos outros que vieram, que estão também na atualidade, o que eles faziam? Treinavam. Quando você vê jogadores de futebol, né, treinando exaustivamente, cobranças de falta, seus passes, o seu raciocínio lógico, tudo é treinável. Uma pessoa diz assim, mas eu não sei fazer isso. Mas se você deseja, você consegue. É só você treinar. Antes eu não conseguia pular corda, mas hoje eu pulo 3 minutos. Eu quero pular 20 minutos, eu quero pular 15 minutos. Tudo isso é treino. Então, quando você para e analisa a sua trajetória e olha e diz assim, vale a pena passar aqueles 2 anos estudando à noite, dormindo um pouco, pegando carona para poder voltar para casa, para no outro dia ir trabalhar, eu digo com muita certeza, valeu muito a pena. Quando eu conto que 40 alunos, 40 colegas entrou comigo no curso e apenas 5 se formaram, e eu lembro de uma conversa de um colega que ele morava, Gabriel, a mais ou menos 600 metros da escola. Ele morava a 600 metros da escola. E eu moro a mais ou menos uns 15 quilômetros, né? Ia de ônibus, voltava de ônibus. E a gente conversando na primeira semana, ele me perguntou, você mora onde, negão? Aqui nós nos chamamos de negão, né? Então não tem essa questão de pejorativa, de racismo, essas coisas, não. Tu mora onde, negão? Eu falei, moro em tal lugar. Ele, cara, é longe, velho. Eu falei, exatamente, muito longe. Ele falou, você tem que passar, né? Eu falei, exatamente.
Esse colega perdeu por falta, porque ele nunca chegava cedo. Ele sempre perdia a primeira e a segunda aula. E ele perdeu simplesmente por falta. Era um cara muito inteligente, dentro daquilo que ele sabia fazer, mas perdeu por falta. E Gleidson, que morava a mais ou menos 15, 16 quilômetros da escola, que chegava direto do trabalho, cansado, querendo dormir, passou dentro do período normal. Então, eu acredito que todo esforço, toda a trajetória que você faz lá atrás, buscando, de fato, um propósito bem definido, você consegue, de fato, alcançar. Hoje, eu estudo sobre inteligência emocional, equilíbrio, eu estudo sobre resiliência, eu estudo sobre como me fortalecer emocionalmente, como não deixar que as barreiras, que as batalhas, que as porradas da vida me tirem o ânimo e o fôlego de vida. Eu sou um cara muito otimista, tenho uma fé que, quando a gente fala assim, o que é fé? Segundo a palavra, é o firme fundamento daquelas coisas que nós não esperamos e não vemos. A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. Mas se você sente de fato, né? Cara, eu não tenho isso aqui, mas por fé, eu acredito, eu vou ter, eu vou trabalhar para que isso aconteça, isso acaba acontecendo naturalmente. A palavra nos ensina que Deus, ele criou tudo pela força da sua voz. Haja luz, haja parte seca, haja parte molhada, haja animais assim, haja isso, haja seres viventes para aquilo, haja isso, e as coisas foram acontecendo. E Deus descansou. E hoje eu acredito que o universo, sim, ele é regido por essas leis, é regido pelo poder que Deus colocou lá atrás e nos guia até hoje. Então, quando eu falo assim, olha, eu não trago palavras de maldição para a minha vida, eu não digo que eu sou um derrotado, eu não digo que eu sou um zero à esquerda, mas eu digo que eu sou abençoado, que eu sou um cara próspero, ainda que essa figura não reflita literalmente na minha vida, mas eu já digo isso. Hoje, o carro que eu dirijo, eu agradeço a Deus por ele, mas eu quero o maior, eu quero o melhor, eu quero o mais confortável. Então, a casa que eu moro hoje, ela é pequena, mas ela é aconchegante, mas eu desejo aquela casa maior, aquela casa grande, que possa acolher a família, que todos estejam bem confortáveis. Então, eu desejo isso para a minha vida. Se eu quero isso, eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. E olhando para trás, eu digo que escolher um curso técnico aqui no Brasil foi a minha melhor escolha. Hoje eu estou graduando, hoje eu estou no ensino superior, como aqui é chamado, mas para os jovens que ainda me chamam, né? Diga assim, alguns me chamam de tio, né? Já estou na idade. Diga assim, meu tio, o que é que eu posso fazer para trabalhar? Eu faço um curso técnico. Mas dá mais trabalho? Vai me trazer trabalho mais rápido? Com toda certeza. A gente mora, Gabriel, em uma área, numa região metropolitana, Salvador, capital, tá lá, né? Dentro dos holofotes. Eu moro na cidade de Camaçari, que fica mais ou menos uns 12 quilômetros de Salvador. Então, na nossa região, o trabalho, a mão de obra técnica, ela é realmente muito requisitada. E hoje existem inúmeras fábricas dentro do nosso entorno, fábrica de geração eólica, fabricação de painéis solares. Nós tínhamos aqui a Ford, né, que infelizmente saiu, mas já está vindo uma empresa para carros elétricos que está se instalando aqui na nossa região, e muitas outras empresas, né? Temos um polo petroquímico aqui realmente que é muito famoso, já foi o maior, né, do mundo e da América Latina, acho que na China hoje tem o maior. Então, o beneficiamento, fertilizantes, então tudo sai da nossa região. E quem faz tudo isso operacionalizar é o técnico industrial. É eletrotécnico, eletromecânico, é o eletrônico, é o técnico em edificações, é o técnico em estradas, é o técnico em meio ambiente. Então, hoje, com a criação da nossa lei, o técnico industrial brasileiro, ele de fato ele tem sido valorizado. Nós temos apenas 6 anos de formação e eu tenho certeza que esse início, né, de anos como técnico industrial, com seu próprio conselho, eu tenho certeza que em todo o Brasil e em toda a América Latina, esse conselho vai se consolidando com um dos maiores. Em números, nós somos grandes, nós somos, de fato, grandiosos. Estamos ainda espalhados, mas o nosso papel, hoje, estando ainda como conselheiro, é justamente unificar esses técnicos que estão aí, porque nós temos um lema que diz o seguinte, que juntos nós somos, de fato, mais fortes. Mas unidos nós somos imbatíveis, quando existe unidade, quando existe participar do mesmo papel, mesma linguagem,
a mesma filosofia, né? Nós falamos um pouco de filosofia, eu estudo também filosofia, apesar de, muitas vezes, o que tudo isso tem a ver com a sua área de atuação, quando eu consigo me equilibrar no meio da dificuldade, quando existe um ponto de tensão, onde existe uma discussão, e eu não firo o meu próximo, eu não firo aquele que está ali do meu lado, eu tenho o domínio sobre as minhas emoções, para realmente não ferir, não proferir palavras que vai machucar o outro. Já fiz isso muitas vezes, mas hoje eu busco diariamente não fazer, porque eu sei que as palavras ditas, ela tem um poder muito grande. Como eu falei, Deus ele fez tudo com a voz, né? Com o seu poder do haja. Então, como somos criaturas dele, nós temos que também entendermos que pelo exemplo de liderança, a gente tem que colocar nas nossas bocas, nos nossos lábios, na nossa mente, o melhor para as nossas vidas. Eu tenho um amigo, eu gostaria de deixar isso registrado, que eu falo assim, olha, quando você entrar no meu carro, não coloque essas músicas de baixo escalão, mas coloque músicas que sejam abençoadas, músicas que me conectem com Deus, músicas que me elevem ao trono da graça. Não quero saber que sou traído, que sou aquilo, não quero saber disso no meu carro. No seu carro você pode colocar o que você quiser, mas dentro desse veículo, quando você estiver dirigindo, só coloque músicas realmente que vai trazer bênçãos para a minha vida. Ele deu risada, ele não entendeu muito bem realmente o que eu quis dizer, mas eu deixei isso muito bem claro, porque é pelo ouvir, né? E a palavra ela fala isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu acredito que quando você ouve, quando você escuta, quando você fecha a porta do seu quarto, ou qualquer outro ambiente que você se conecta com Deus através de louvores, você realmente tem uma ascensão, você tem realmente uma liberdade de estar no trono da graça com maior facilidade. E isso para mim é realmente essencial como ser humano. Porque não adianta nós estarmos aqui, conquistarmos tudo, socialmente falando, termos muito dinheiro, podermos ajudar muitas pessoas. Aqui no Brasil a gente está passando por uma calamidade muito pesada, né? O Rio Grande do Sul, que é um estado aqui próspero, um estado grande, está passando por uma inundação que na história não estava registrada ainda. Então, fala-se em estudos que as águas só irão abaixar depois de alguns meses. Então, muitas pessoas perderam suas casas, perderam animais, pessoas, infelizmente, morreram. Então, todo o Brasil, o Nordeste aqui, hoje eu passei aqui numa cidade aqui perto e vi uma loja de automóveis de luxo, né? Carros realmente muito caros, e estava cheio de caixa, cheio de donativo, colchões. Então, eu entendi ali que aquilo era uma ajuda para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e certamente nós oramos para que eles recebam as ajudas, eles recebam, de fato, né, tudo aquilo que venham trazer o mínimo de conforto para eles nessas horas, porque a gente sabe que você lutar, você trabalhar, você ter dignidade para trazer o que é seu, e vir uma enchente, uma chuva, ou qualquer desastre natural, e levar tudo aquilo que você levou tempo para construir, realmente doloroso. Então, nós estamos aqui unidos, né, o Nordeste como um todo, o Brasil como um todo, para dizer que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, eles se sintam realmente abraçados e acolhidos por nós. Não só simplesmente com palavras, mas com ações. Então, nós sabemos que nosso governo do estado já mandou donativos, muitas empresas estão também mandando, não só aqui de Salvador, Camaçari, mas de todo o Brasil, para que as ajudas no Rio Grande do Sul sejam realmente efetivas. E por falar nesse assunto, não poderíamos também nos esquecer, né, dos nossos irmãos que estão a passar por essa situação. Temos acompanhado as notícias aqui na África, aqui em Moçambique. É uma situação realmente muito triste. Muitas pessoas. O que me admira no povo brasileiro é esse coração de irmandade, sabe? Muitas pessoas estão a se mobilizar, deixando as diferenças de lado. Exato. Né? Pessoas aí doando suas lanchas para poder aí resgatar as pessoas que estão debaixo das águas, sabe? É um exemplo para o mundo. Apesar de ser uma tragédia, vocês estão a transmitir uma história de exemplo para o mundo, de como nós, apesar de pouco, podemos fazer grandes coisas e podemos fazer a diferença com amor, com empatia e, sobretudo, com esse pensamento de que eu fui colocado aqui para fazer alguma coisa, para fazer a diferença. Então, vão os nossos sentimentos, as nossas condolências, né, para as famílias que estão nesse momento a sofrer, que estão a perder muitas coisas, né? Muito obrigado por ter tocado até nesse assunto.
Bom, vamos aqui dar continuidade, já estamos a caminhar para o final aqui da nossa entrevista. Só mais umas duas perguntas básicas também para podermos aqui terminar. Quais são os valores da sua empresa? Quantos trabalhadores hoje tem e quais são os valores, sim, da sua empresa? Bem, essa pergunta ela é muito simples, né? Hoje a gente trabalha em um sistema de demanda. Então, hoje a empresa ela tem de acordo com aquilo que eu tenho ofertado de trabalho. Então, eu falei da equipe, né, como um todo, que estão todos, né, de stand-by, mas quando existe uma demanda de trabalho, aí se contrata, né, a gente firma compromissos contratados. Então, exemplo, nós já iniciamos uma obra com 2 colaboradores e fechamos a obra com 7. Então, já iniciamos atividades com 5 trabalhadores e fechamos com 10, naquela oportunidade foram com 10 trabalhadores. Então, hoje, a gente está muito nesse ciclo. A gente tem várias pessoas em vários locais distintos, mas quando existe a necessidade de realocação, né, de colocar, opa, eu preciso de você nesse contrato. Então, as pessoas vêm, estabelece ali seu período, né, de trabalho, tem um contrato ali firmado entre a empresa e esse trabalhador, que eu volto a dizer, né, as leis trabalhistas, elas são muito pesadas. Então, quando você simplesmente assina a carteira de uma pessoa, você paga o salário dela e 2 vezes de impostos. Então, eu prefiro, muitas vezes, firmar um contrato com aquela pessoa, aumentar o salário dela, ir realmente para ela, para que ela possa realmente ter uma sobrevivência melhor e uma condição financeira melhor, do que muitas vezes simplesmente atuar literalmente dentro das leis, que é o nosso seletista. Então, eu prefiro contratar a pessoa por demanda e realmente trazê-la para o nosso time pela oportunidade de executar o trabalho e realmente ela ser ressarcida por aquilo que ela de fato está trabalhando. E hoje, quando se fala sobre valores, sobre missão, eu acredito que um dos valores nosso é realmente a lealdade. Quando eu entrego uma obra, quando eu entrego um serviço para um profissional, eu quero que ele seja leal comigo, porque ali existe sonhos do cliente, existe o meu sonho de entregar a obra, existe o sonho dele de executar a atividade, e eu não quero que ele defraude, eu não quero que ele não entenda isso. Então, um dos meus valores primordiais, você fala assim, resuma tudo em uma única palavra, eu diria com toda a propriedade, lealdade, porque eu ofereço a minha para ele, e ele precisa também oferecer a dele para comigo, porque lealdade para mim é uma via de mão dupla. Se eu ofereço a minha, você necessariamente tem que oferecer a sua, porque senão a relação não funciona. Então, e tudo isso vai se resumir em honestidade, em princípios, né, éticos. Eu gosto muito de segurança dentro do trabalho. Se eu olho para um colaborador e falo, cara, isso está inseguro, não faz. Ele, não, mas dá para fazer. Eu falei, não faz. Melhor não fazer. Melhor ter o equipamento correto. Determinada vez, um cliente chegou para mim e falou, não, dá para você fazer isso aí com escada. Eu falei, cara, não dá para fazer com escada. Eu tenho que montar uma estrutura aqui de andames, eu tenho que estar certificado, eu tenho que estar amarrado, tenho que estar com cinto de segurança, porque essa altura aqui não dá para fazer de escada. Não, mas tem que ser rápido. É o rápido que acontece o acidente. E eu acredito que todo trabalhador, quando ele sai da sua casa, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele sai com o desejo de voltar. Ele sai com o desejo de trabalhar, executar e ver a sua família. Então, por que eu vou expor esse profissional ao risco? E, infelizmente, Gabriel, aqui no Brasil, apesar de todas as leis, todas as normas que a gente tem, muitos trabalhadores ainda, infelizmente, perdem suas vidas nas unidades fabris, né, de trabalho, seja em fábricas, sejam em serviços, sejam na rua, por imperícia, por pressa, por qualquer outro motivo. E uma das coisas que nós não desejamos na Ramos é que um trabalhador vá trabalhar, coloque a farda e não retorne. Isso a gente não deseja, não quer. Então, por mais que tudo isso, né, venha para um montante, né, de muita responsabilidade, a gente deseja que cada funcionário, cada colaborador que adentra as nossas dependências entenda que a lealdade é realmente o suprassumo de tudo aquilo que a gente pode dizer, daquilo que a gente pode determinar. Então, a gente pode escrever palavras bonitas, com uma missão de se tornar a melhor empresa no ramo, né, de prestação de serviços elétricos, civis, estruturas, projetos, atendimento, consultorias, mas
tudo se resume a uma prestação de serviço com eficiência, com qualidade. Eu tenho um exemplo, eu gosto muito de exemplos, porque eu acredito que é o exemplo que traz, de fato, a realidade da coisa. Não adianta eu criar histórias, criar conceitos e contextos mirabolantes e não funcionarem. Então, eu tenho um amigo e colega que ele falou o seguinte: velho, eu não suporto obra. Então, quando tem uma obra na minha casa, eu já fico louco, que eu quero que inicie e termine logo para ir embora, para que aquela agonia, poeira, enfim. Mas é isso, muitas vezes o cara não consegue ter um cronograma simples de uma obra, que é uma reforma. Ó, minha fase vai acontecer essa. Então eu tenho esse período aqui, ó, o dia de barulho vai ser esse dia de barulho, o dia de limpeza vai ser esse dia de limpeza, o dia de eu quebrar tudo vai ser esse dia aqui, mas o dia de eu construir tudo vai ser esse dia daqui. E seguir de fato esse cronograma. Óbvio que tem as intempéries do tempo, existe problemas adversos, mas eu acredito que o bom profissional, ele tem a capacidade de executar a sua atividade e adaptabilidade, de você poder perceber, opa, isso aqui está fora do contexto, então deixa eu ajustar a minha rota para conseguir chegar de fato ao meu objetivo. Eu não vou criar desculpas. Eu tenho um lema, eu aprendi um lema que quem cria desculpas não é bom em mais nada, ele só é bom em criar desculpas. Então, hoje eu não tento fazer algo, hoje eu testo fazer algo. Hoje eu busco realmente mostrar a minha cara, mostrar aquilo que eu sei fazer e mostrar, olha, isso aqui é bom, isso aqui eu consigo fazer. Um jovem de 35 anos, volto a dizer, que teve pouquíssimas oportunidades da vida, mas hoje eu entendo que as oportunidades sou eu que crio, sou eu que faço isso acontecer. Do contrário, nós não estaríamos aqui, né, nessa sala conversando, apesar de nunca termos contato físico, mas uma pessoa falou, dentro de um grupo, uma pessoa que tem um desejo de fazer uma live com um profissional daqui do Brasil. Eu fui o primeiro, dentro de muitos que estavam ali, opa, eu quero. Aí me mandou contato, eu entrei em contato, mesmo que passou alguns meses até isso acontecer de fato, mas lá atrás eu gerei a oportunidade. Então nós estamos aqui são 52 minutos, né, exatos, falando sobre oportunidade, e parece que são 10 minutos. Falando sobre oportunidade, falando sobre vida, sobre filosofia, mas eu entendo que esse vídeo ele pode impactar muitas outras pessoas, tanto aí na África como aqui no Brasil. Então, quando isso estiver nas redes, que as pessoas puderem perceber e entenderem e verem que existe, de fato, um Brasil no qual um jovem negro, vindo da periferia, estudante de escola pública, mas que, de fato, está crescendo e está tendo uma ascensão social. Mas por perceber, por entender que o respeito entre o seu irmão, para com o seu irmão, é extremamente fundamental. Então, quando você fala assim, então, quais são os seus valores? Realmente ser leal aos seus princípios. É identificar quem sou eu de fato e seguir isso à risca. É entender quem é Gleidson? Gleidson é realmente um jovem empreendedor resiliente, que mesmo com todas as dificuldades da vida, mesmo com tudo aquilo que realmente o coloca para baixo ou puxa ele para um outro lado, ele olha para o objetivo dele, quer se tornar uma referência dentro do ramo. Hoje, a gente aluga máquinas, né, para executar algumas atividades nossas, mas em alguns anos, em algum tempo, não posso dizer isso, anos, mas em algum tempo, eu já quero ter as minhas máquinas, eu quero ter o meu galpão, eu quero ter a minha estrutura para quando meu cliente precisar de uma máquina, só direcionar o colaborador, ele executar a atividade e retornar. Então, para que isso aconteça, é necessário trabalho. É necessário dedicação, é necessário que você compreenda o quão é importante você ser responsável por aquilo que você de fato coloca a mão e realmente perceber o quanto é tão gratificante você entender que o trabalho ele devolve, o trabalho ele retribui com maestria todo o empenho que você faz. Então, tenha princípios, tenha realmente determinado na sua mente, na sua vida, o que de fato você quer fazer, para que em tempo oportuno você consiga realmente colher os frutos. Eu sempre digo que quando você planta uma semente de qualquer árvore, vamos colocar aqui na cultura nossa, aqui, né? Estamos chegando próximo ao mês de junho aqui no Brasil, e aqui no Nordeste é muito forte a questão do São João, né? O milho, laranja, essas culturas. Então, quando você lança o milho na terra, você naturalmente vai colher milho. Quando você lança laranja, semente de laranja, você vai colher laranja. Então, não adianta eu jogar semente de laranja e querer colher abacaxi. Não vai funcionar.
Então, se eu lanço amor, se eu lanço respeito, se eu lanço responsabilidade, naturalmente eu vou colher isso de volta para a minha vida. Por isso que eu digo para todas as pessoas hoje lá no meu WhatsApp, paz e prosperidade. Que a paz continue abençoando, que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre a sua vida, ainda que tenha muitas pessoas que não retribuam isso, mas eu retribuo, eu lanço isso para a vida do meu próximo, eu chamo de meu amado, de minha amada, eu quero que realmente o amor seja aquele vínculo, né, como diz a palavra, da perfeição, que as pessoas possam realmente entender e compreender o quão importante é ser responsável pelas suas palavras e pelas suas atitudes. Então, hoje, dentro da nossa filosofia de trabalho, dentro dos nossos valores, dentro da nossa missão, a gente tem buscado, primeiramente, a lealdade entre as pessoas, o respeito, seja ela qual for. Nós somos, né, declarantes, né, protestantes, servos do Deus Altíssimo, né, crentes, como diz, né, a palavra, mas eu tenho muitas pessoas que são de outras religiões e eu preciso respeitar isso. Eu preciso entender que para aquela pessoa aquilo é o correto. Eu vou mostrar para ela aquilo que eu acredito. Ela vai mostrar aquilo que acredita e eu preciso respeitar isso. Porque quando se isso não houvesse histórico, Jesus ele não sentava na mesa de muitas pessoas. Jesus não falava com muitas pessoas como ele falou lá atrás. Mas ele dizia, eu estou aqui, mas eu vim com uma missão. Eu vim com um propósito bem definido. Eu vim pregar o reino dos céus e a vontade do Pai sobre as nossas vidas. E isso é o nosso papel aqui na Terra. É buscar isso, é trabalhar, é ter dinheiro, é pagar nossas contas, é pagar os boletos, é prosperar, é viajar, é conhecer outros locais, mas sempre dizendo quem de fato você é e para que de fato você estar ali. Porque não adianta, Gabriel, nós conquistarmos tudo e perder o que nos faz ser seres humanos. Eu tenho essa oração comigo desde muito sempre, que o bicho da vaidade nunca morda o meu coração, para que eu possa permanecer pé no chão. Hoje, um colega de trabalho, ele me ligou, ele falou, você tem 5 minutos? Eu falei, tenho. Aí ele conversou, a gente conversou por quase 18 minutos, e para mim foi bom ouvir aquelas palavras daquele colega, mas como eu falei para ele, eu falei, meu amigo, o elogio e a crítica, para mim, tem o mesmo papel. Me deixar paralisado, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso que hoje as pessoas me digam, né, as minhas virtudes para mim envaidecer, e eu não sou assim. Uma vez um irmão lá da igreja, no qual eu congrego, falou assim, não, irmão, mas eu preciso te falar isso, mas eu não quero que você se sinta soberbo, no sentido de que você é melhor. Eu falei, não, irmão, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer comigo. Porque eu já vi muitas pessoas muito boas, melhores do que eu em determinados assuntos, se deixarem levar por essa vaidade, de se sentirem melhor do que o outro, de se sentirem superiores ao seu irmão, e muitas vezes lá na frente caírem. E a queda foi tão feia que muitos ainda não conseguiram se reerguer. Então eu não quero isso para a minha vida, eu quero continuar batalhando, estudando, me desenvolvendo, errando, mas aprendendo, porque eu sou um ser humano. E um dia, obviamente, Cristo virá para buscar a sua igreja, e eu quero estar entre aqueles, né, que dizem assim, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Então isso para mim é o mais importante e essencial para a vida. Maravilha, muito bom. Então vamos aqui partir para as últimas considerações. Em jeito aqui de fecho, o que gostaria de deixar ficar para todos que nos assistem aqui na África, aí no Brasil, quais são as palavras assim que poderia deixar ficar em última instância? Gabriel, primeiramente, agradecer a todos, né, que estarão conosco, né, nesse vídeo. Sei que você ainda vai ter um trabalho enorme de editar essas coisas. Eu não conheço nada sobre isso, então, Gleice, vou editar aqui, que bom, resolva aí, depois a gente traz o resultado. Mas nós falamos de muitas coisas, nenhum pedido que eu acredito que é de todo aquele que se propõe a fazer isso se inscreva nesse canal, sabe? Se inscreva nesse canal. Compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros vídeos, conheça a África, não como grandes mídias fazem, mas como o olhar realmente de um morador. Curta, sabe? Escreva aqui qualquer coisa para a gente poder entender qual foi a mensagem que foi passada, né, nesses 60 minutos que nós tivemos aqui. Para quem trabalha com isso, para quem está realmente nas telas, produzindo, fazendo, isso é realmente
difícil, desafiador, mas a gente entende pelo propósito que Deus coloca nos nossos corações, que queima no nosso coração, que isso é realmente maravilhoso. Uma pergunta, Gabriel, você me fez tanto, eu vou te fazer apenas uma. Que hora é agora na África? Olha, nesse momento que estamos a gravar esse vídeo, aqui na África já são, vamos lá, 23 horas e 20 minutos, ou seja, Eita, 11 da noite. 11 da noite. E você está aqui com toda a alegria, com todo o prazer de estar aqui. Aqui no Brasil são 18 e 21, né? 6 e 21. Então, imagine a disparidade de horários, né? Mas ainda assim estamos aqui, né? Nos propondo, gravando. Eu sei que você não vai dormir agora, você vai trabalhar um pouco até dormir para que amanhã você possa, né, continuar trabalhando, mas tudo isso é pelo propósito, tudo isso é por aquilo que queima no nosso coração. Falar de Deus é falar de trabalho, é falar, sabe, sobre respeito, falar sobre família, é falar sobre muitas outras coisas, mas entendendo que Deus é Ele que nos motiva a fazer, fazer isso. Então, para que a gente possa realmente entregar algo grandioso, aquilo que é a nossa essência, a única coisa que nós pedimos é realmente isso. Se inscreva, compartilhe, mande para um amigo que precisa ouvir aquilo, um amigo que está na África, um amigo que está no Brasil, que fala, velho, é possível empreender no Brasil? Sim, é possível. Eu falo que eu não sou um ator global, nem muito longe disso, mas eu trago a minha vida como realidade. E hoje de manhã estava com bota, com calça, visitando o cliente, falando, prospectando, entendendo, observando ele para saber realmente, para propor para ele o melhor. Óbvio que existe uma troca, existe um recurso financeiro atrelado a isso, é natural, mas no Brasil dá para empreender, fazendo simples, fazendo correto, fazendo o que é certo. Eu não vou dizer para o meu cliente, eu vou te entregar isso e entregar uma outra coisa. Meu cliente, eu vou comprar isso para ti e vou entregar outra coisa. Não, meu cliente, se eu falar assim, eu vou comprar esse copo com essa especificação, com essa capacidade de ter líquido, eu vou te entregar essa capacidade de ter líquido, não vou te entregar nem a mais nem a menos. Então, seja fiel às suas palavras, seja fiel aos seus princípios, seja fiel a você mesmo, porque eu tenho certeza, meu amigo Gabriel, que o trabalho ele devolve. Ele devolve. Pode demorar o tempo que for, mas ele devolve. E aquela palavra que foi lançada sobre as nossas vidas como promessa, a gente não vai passar dessa vida que aquilo se cumpra sobre as nossas vidas. Não vai passar. Uma vez, só para encerrar, se a gente ficar aqui contando vários aspectos da nossa vida, eu estava indo para uma reunião de trabalho e uma irmã, uma mãe, na verdade, espiritual que eu tenho, ela diz assim, meu filho, você vai ser um daqueles homens que vai sentar nas mesas, né? E vai tomar as decisões. Gabriel, quando eu ouvi aquilo, eu falei, glória a Deus por isso, porque eu não estava nem pensando nisso, mas essa minha mãe, essa minha irmã em Cristo aqui, ela já conseguiu lançar essa semente sobre a minha vida. Eu digo, amém, mãe, é isso que eu quero. Eu não quero ser coadjuvante, sabe, na minha sociedade. Eu não quero ser mais um negro que ascendeu socialmente e esqueceu seus irmãos, mas eu quero ser um que ascendeu socialmente e tem buscado ativar outras pessoas, ativar outros irmãos, que dizem assim, cara, é possível, você é filho de pedreiro, que mal sabia escrever o seu próprio nome, mas você é filho de baiano de Acarajé, que tem realmente uma capacidade, uma sabedoria enorme dada por Deus, mas hoje você está aqui. Então eu quero que essas pessoas estejam comigo do lado. Eu quero essas pessoas que me viram pequeno, e hoje me veem assim, cara, você tá grande, você tá isso, você tá aquilo outro, você tá famoso. Não, não tô. Tudo isso é reflexo de trabalho. Trabalho. Então, trabalhar traz, de fato, dignidade. Não adianta, Gabriel, querermos tirar aquilo que é do outro. Isso não é trabalho. Isso é leviano, isso é errado. Mas quando você produz, quando você se dedica, quando você trabalha, quando você estuda, quando você escreve um texto, quando você aprende um conceito, e isso é o mais importante. Então, eu quero, de fato, agradecer aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem, que vão entender essa filosofia e que vão realmente se inscrever nesse canal com mais propriedade e vai compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam também entender que Brasil, na Bahia, em Camaçari, em Areias, que é o bairro em qual eu moro, um bairro pequeno, que se você andar de carro, em 2 minutos você atravessa o bairro, mas tem um jovem que decidiu não seguir
todos os outros, mas decidiu seguir um caminho, seguir uma trajetória, ter um propósito de vida bem definido. E sobre esse propósito, sobre esse objetivo, sobre essa meta, que ele trabalha arduamente dia e noite para poder conseguir, abençoando a sua mãe, abençoando os seus irmãos e abençoando todos aqueles que estão por perto e também por longe, que de fato é possível você fazer a diferença, não fazendo errado, mas fazendo o que é certo. Maravilha, maravilha. Foi, na verdade, um tempo de muito aprendizado. Eu particularmente aprendi muito mesmo, sabe? Se eu pudesse resumir esse vídeo em poucas palavras, diria que é possível concluir, é possível concretizar os nossos sonhos, não importa de onde nascemos, não importa quem foram os nossos pais, quem são os nossos pais, não importa as dificuldades ou as supostas faltas de oportunidades, nós podemos chegar lá. E o irmão Gleidson Ramos é sim, de certa forma, especialista, ou seja, é de certa forma o testemunho vivo disso, né? Grande técnico que é hoje, com vasta experiência. Nós queríamos aqui também recomendar os serviços dele. Se você está aí na Bahia, está no Brasil, quer algum serviço daquilo que ele falou, por favor, entre em contato. E eu aqui em Moçambique estarei sinceramente aguardando o convite para o casamento, né? Quem sabe possamos conseguir participar aí. Então, quero agradecer assim, meu irmão, pela sua presença nesse programa, que Deus o abençoe grandemente, e a gente espera que esse seja o primeiro de muitos que poderemos participar juntos. É isso, meu irmão. Gabriel, eu tenho o prazer, né, de agradecer pelo seu tempo e só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, porque cada vez que a gente se propõe a fazer algo, e dando o nosso melhor, buscando realmente ser bom naquilo. Então, eu tenho certeza que Deus ele tem nos abençoado muito, com toda certeza. Se não for por Ele, nós não estaremos aqui. E eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente propõe, né, seguindo a vontade dele, seguindo o que ele determina sobre as nossas vidas, a gente de fato vai concretizar, vai concluir. Quero sim, né, quando esse momento chegar, né, te celebrar contigo, né, mesmo que seja de forma virtual, sobre esse momento que eu acredito que é ímpar, né, sobre as nossas vidas. Que Deus ele continue nos abençoando com todas as sortes de bênçãos, porque já está abençoados. Sabe? Existe um versículo que eu gosto muito e diz o seguinte, que ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ou seja, o poder já opera em nós. Então Deus ele já deu para a gente, já entregou, já encheu sobre as nossas vidas o poder. E isso é maravilhoso. Então, não existe nada nesse mundo, meu irmão, que a gente não consiga fazer segundo a vontade do nosso Pai, que não seja realmente a vontade dele que venha se concretizar. Então, eu agradeço muito, enormemente. Eu acredito que foi o tempo de Deus, nós queríamos fazer isso lá atrás, mas o momento foi hoje, foi o agora, e a gente entregou o nosso melhor, deu tudo que a gente poderia ter para que esse momento, de fato, fosse acontecer nesse exato momento. Porque nós não somos donos do tempo. Nós somos meros passageiros aqui nessa terra, temos alguns anos de vida ainda pela frente, Deus sabe todas as coisas, e nós não podemos perder a oportunidade de estarmos cada vez mais determinantes a cumprir o propósito que Deus já colocou nas nossas vidas, seja ele qual for. O meu propósito é justamente ajudar pessoas, é direcionar pessoas, e eu oro a Deus que Ele me dê discernimento todos os dias para que isso aconteça, não porque Gleidson está fazendo isso, porque Gleidson é simplesmente um manual, é simplesmente um servo. Aí as pessoas me perguntam, né? E lá na igreja, você tem algum cargo? Eu falo, tenho. E qual é o cargo? É presbítero? É pastor? Eu falei, não, é servo. Servo que limpa banheiro, servo que leva a palavra, servo que arruma as cadeiras, servo que leva as irmãzinhas para a igreja ou leva para casa quando está chovendo, ou quando o joelho já está mais doendo, sabe? Que coloca dentro do carro e vai levar. Então esse é o nosso papel, é ajudar o nosso próximo, entender o quanto é importante estarmos aqui e fazer realmente com dedicação, entregando tudo aquilo que a gente tem, não dando metade, não dando 80, 90%, mas entregando tudo aquilo que nós temos, para que a gente possa de fato entender o quão grandioso é estar nesse mundinho tão pequeno e tão rápido e tão passageiro que é a Terra.
Perfeito, perfeito. Grande, grande bênção tê-lo conosco aqui. Quero mandar um abraço à sua família, mandar um abraço também a todos que nos assistem. Mas só para ter, antes de eu aqui dar a nota de conclusão, queria deixar essa oportunidade para o irmão Gleidson deixar ficar os seus contactos, né? Talvez alguém pode se interessar. Pode deixar ficar os seus contactos só para realmente finalizarmos. Perfeito. Nós estamos lá por enquanto, né? No Instagram, que é Gleidson Ramos, Gleidson.ramos1, igual o meu nome que está aqui na telinha, então só tem um ponto e um no final. Estou lá no Instagram, então só uso também essa rede social, as outras eu abandonei, de fato. Então, se quiser me procurar, estou lá, a gente pode conversar, a gente pode trocar ideia. Eu conheço muitas pessoas só no Instagram, já ajudei também muitas pessoas só no Instagram, nunca encontrei pessoalmente, e eu sei que tem sido uma ferramenta realmente de divulgação muito grande. A empresa tem um Instagram, mas ainda está em formação, então ainda e não pode ainda ser divulgado, mas naturalmente em breve a gente já fechou um contrato aqui com o social media para que ele possa dar continuidade. É aquilo que eu falo, né? O especialista na área. Eu não sou especialista no Instagram, eu não sou especialista nas estratégias, né, de divulgação, mas já contratou aqui uma pessoa para estar cuidando disso. Então, daqui a pouquinho, esse Instagram também vai estar aberto para todos visitar, enxergar e ver os nossos trabalhos, para que a gente possa, de fato, nos conectar com mais facilidade. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de conhecê-lo, de conversar, e que a gente possa cada vez mais entender o quão bom Deus tem para as nossas vidas. Perfeito. Então, agora sim, já estamos aqui a concluir o nosso programa, assim, a nossa entrevista, o nosso podcast com o nosso querido irmão Gleidson, que foi um prazer aqui a falar com ele, colher dessa experiência, beber dessa experiência de empreendedorismo no Brasil. Então, querido irmão, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida, que tudo possa prosperar e que, de fato, possamos falar de grandes e grandes conquistas ao longo do tempo. Então, um grande abraço para si, para sua família e para todos que virão a nos assistir. Tá bom, irmão. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Então, queridos irmãos, e assim que fica para trás mais uma entrevista aqui no canal Revelando África. Quero agradecer a vocês por tudo que fizeram, pela vossa presença, pela vossa paciência e por tudo que tem feito compartilhando esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.